Muito bem, estamos iniciando a nossa transmissão aqui ao vivo e já em instantes vamos estar com os primeiros colegas nos acompanhando e a você que nesse momento está acompanhando a gravação desta vídeo, agradeço a sua participação. Aos amigos que estão entrando aqui na nossa chamada agora ao vivo para nos acompanhar em mais uma edição desse bate-papo entre amigos, eu quero agradecer a você pela oportunidade de estar conosco nesse projeto que começou, como vocês lembram, lá pelo mês de março, onde nós tivemos aí a iniciativa de encontrar os amigos mais próximos dentro da nossa rede de relacionamentos e junto a eles trazer informação, trazer muito auxílio, principalmente para pequenos negócios, para as necessidades que esses negócios estavam tendo. Afinal, muitos dos nossos amigos têm aí um conhecimento aprofundado em diversas áreas. E com as muitas edições que nós tivemos, a gente teve aí a oportunidade de começar a discutir alguns temas bem interessantes. Tivemos por aqui turismo, economia, estivemos conversando muito sobre a parte de finanças, marketing e hoje nós vamos falar sobre soft skills. Mais um minutinho que a nossa convidada, em seguida, vai estar conosco aqui ao vivo. E para você que a partir de agora também nos acompanha ao vivo no Facebook, nós estamos lá com o canal do André Carvalho Consult ativo, para que você possa também ter mais uma opção aí de transmissão. Eu estou convidando aqui a minha querida amiga Ana Paula, ela vai estar dividindo a tela aqui comigo. Agradeço mais uma vez a cada um de vocês que está nos acompanhando e aproveito para convidar, fazendo com que você também seja parte ativa nesse bate-papo, transmitindo a sua pergunta, o seu comentário, a sua observação ali no campinho inferior, onde você, pelo chat, pode estar conosco aqui ao longo dessa noite. Cara, eu vou falar sobre soft skills com uma pessoa muito bacana, que conhece muito do negócio e que está dividindo a tela com a gente. Amiga minha há anos, que eu tenho um carinho imenso. E não preciso dizer para vocês a honra que eu tenho de dividir essa telinha com a Ana Paula Barcelos, que já está conosco. Aninha, muito obrigado Maravilha! por ter aceito o convite. Um grande Tudo prazer estar com você, viu? grande prazer também, André. Aí tu falou, a gente é amigo há muitos anos, foi muitos anos nisso, né? E já vão Não, não fala isso. um pouco O mais de pessoal vai 20, não pensar que é a pode, nossa gente? É idade. censurado. Que o povo vai Maravilha. pensar da nossa idade ali. Eu não tenho problema nenhum, gente. Eu não tô me vendo, tá, André? Espero que esteja bom aí, porque eu não consigo me ver no momento Não, está, da está live. Mas excelente. Nós conseguimos ver a tua imagem aqui de uma maneira bem tranquila. que bom, então. Então vamos junto. Vendo que já E tem o lembrando, pessoal entrando, bastante gente. Sejam bem-vindos, né? e a cada um dos amigos que está nos acompanhando aí, né? Por favor, acompanhem conosco, mas também participem conosco. Vamos comentar um pouquinho ali embaixo, vamos ser parte ativa desse bate-papo. E eu recordo que esses canais eles estão sendo utilizados para também guardarmos um pouco dessas informações. Eles vêm não só como um nível técnico de suporte nesse momento, como um registro histórico de tudo aquilo que estávamos debatendo ao longo dos dias e o que o mundo estava discutindo nessa época tão complicada, que é uma época associada, infelizmente, à pandemia aí do Covid-19. Aninha, conta um pouquinho para nós. Nós temos muitos amigos aí que te conhecem, alguns estão conhecendo agora. Quem é a Ana Paula Barcelos? Então, profissionalmente, sou economista, tenho mestrado em economia na UFSC, e atuo na área já aí desde 97, juntando, né, os conceitos de economia, novas economias, e principalmente dentro da área também de empreendedorismo aí desde 97, né, quando atuei na Escola de Novos Empreendedores, e antes disso na empresa Júnior, também Nação Júnior, onde a gente se conheceu. Então, desde aquela época, eu venho namorando com esses temas, né, que reúnem o comportamento humano, o capital humano
e as ciências econômicas também. Então, meu foco sempre foi o estudo do mercado de trabalho, geração de emprego, geração de renda dentro da temática das novas economias, mas sempre com um olhar um pouco mais direcionado para a parte do capital humano e do comportamento humano como um todo. O que, assim, convenhamos, né, da história da economia, a gente sabe que isso é algo bem recente, né? Essa condição de considerar, não só a economia, para muitas outras ciências, né, a administração não é diferente, tantas outras que parece que agora, né, despertaram um pouco mais para a realidade do ser humano, e nesses últimos meses isso tem ficado com uma evidência gritante, né? O que você conta um pouco para nós desse tema? Quando a gente colocou lá soft skills, é muito pouco provável que quem nos acompanha nunca tenha ouvido falar nesse termo, né? Mas para ter certeza, né, desmistificarmos um pouquinho, o que a gente vai conversar um pouco hoje à noite aqui, Anitta? O que são essas Então, soft skills? soft skills é um termo, né, já utilizado aí desde a década de 60, né, dentro do mainstream norte-americano, trabalhando a questão das habilidades socioemocionais, nada mais é do que isso, né? Do que soft skills são as nossas habilidades emocionais, são as nossas habilidades interpessoais, né? Então faz um contraponto ao que a gente chama de hard skills, que são as nossas competências técnicas. Né? Então, ao longo da nossa graduação, da nossa jornada profissional, a gente vai colecionando aí uma série de diplomas, de certificados, dos cursos mais variados. Então, essa temática da hard skill está voltada para o nosso conhecimento técnico, enquanto as soft skills está voltado para a parte de como a gente utiliza esses conhecimentos técnicos, então, né? Está mais ligado ao que nós realmente somos. Então, se por um lado, hard skills é ter conhecimento, as soft skills, ou as competências, habilidades socioemocionais, mostram, na verdade, quem nós somos, né? Como nós colocamos aquele conhecimento em aplicação. Né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, Ana, mas o que é mais importante desenvolver, hard skill ou soft skill? E eu sempre gosto do caminho do meio, né? Então, em vez da gente optar por uma ou outra, é cada vez mais a gente optar por uma e por outra também. É uma pergunta complicada essa, né? Fazer uma escolha, né, dessas duas condições. Afinal, o ser humano ele não é exclusivo de um lado do cérebro, né? Nós temos aí muita coisa para desenvolver e realizar. E ainda um pouco, né, em relação à tua última pergunta, André, colocou assim, mas desde quando se fala nisso? E se a gente for buscar o cerne mesmo, né, do que é o comportamento humano, de como isso impacta, a gente já pega, né, desde os idos da economia clássica, do próprio Schumpeter, né, trabalhando o conceito do que é o empreendedor, de quem é o empreendedor, da destruição criativa, né, que existe como uma competência e como uma habilidade também. No entanto, né, esse tema ele realmente passa a ser mais recente, ali a partir de 90, década de 90, finalzinho da década de 90, onde a gente tem diversos pensadores que trabalham, né, pesquisadores que trabalham essa temática em diferentes lentes. Né? A gente pode pegar os estudos de Gartner sobre as inteligências múltiplas, a gente pode pegar ali 94, 95, né, o Daniel Goleman, né, que trouxe toda essa releitura aí da inteligência emocional. E sim, a gente vê cada vez mais, né, não as soft skills, né, elas vêm aí crescendo, né, vem numa crescente de importância exatamente por conta do cenário que a gente vive hoje. Né? Então, na saúde a gente fala muito, né, a gente vê aí nas últimas 20, 30 décadas a importância da humanização na saúde. Então, não é um privilégio a gente falar de soft skills na área de negócios, né? Acho que a gente fala de soft skills, de desenvolvimento de habilidades humanas em toda a sociedade. A sociedade que precisa realmente é isso, é uma reevolução de nós humanos. Pois é, e você colocando nesse processo de reevolução, quando a gente fala em soft skills, não tem como não associar com o mundo do trabalho, né? Com o processo de empregabilidade, até porque isso passou de uns tempos para cá a ser uma referência muito mais forte até nos processos
de seleção e de treinamento. Do que você tem acompanhado, do que você tem buscado hoje de informações no mercado, como é que está isso, né? Na prática? O que as empresas olham quando elas pensam em soft skills e a sua força de trabalho? Então, é bem interessante sua pergunta, André, porque às vezes a gente pensa, não, mas isso é pouco valorizado ainda. Bom, basta ver os processos seletivos, né? Os processos seletivos são cada vez mais focados no mapeamento e na observação dessas competências da inteligência emocional, da autogestão, gestão de tempo, trabalho em equipe, comunicação, criatividade e várias outras skills, né? Então, desde o processo seletivo, a pessoa já é observada em relação às suas competências, né? E isso vai acontecer ao longo também da nossa carreira. A gente entra numa empresa, agora o que vai definir muitas vezes se a gente fica estagnado, né, na mesma função o resto da vida, se a gente vai crescer profissionalmente, alcançar nossos sonhos, se realizar profissionalmente, ter esse espaço para se realizar profissionalmente, são exatamente essas habilidades, né? Se eu sei me comunicar, se eu sei resolver problemas complexos, se eu sei me adaptar a cenários de mudança. Então, são essas habilidades que, na verdade, vão definir a nossa jornada profissional. Né? E geralmente tem até um trocadilho, né? Que a gente é contratado pelo nosso LinkedIn e demitido pelo Instagram. Ou seja, a gente é contratado um pouco mais pelas nossas hard skills, pelo nosso diploma, pelo nosso conhecimento técnico, mas é o nosso comportamento lá, o nosso Instagram que vai definir se a gente vai ser demitido, se a gente vai continuar dentro dessa empresa ou não. Um desafio danado para 2020, né? Porque se antes já lidar com isso era complicado, agora onde está tudo no extremo, fica ainda mais severo, né? E a gente está com muitos amigos nos acompanhando aqui nessa ideia construída. O Paulão aqui, Paulo Cortes, Heloísa, a Gisela Fonseca, a Sandy, a Clarice Bus, o Fabiano Batista Archer lá de Itajaí. Obrigado, Fabiano, por estar aí conosco. A Janaína Halpe, tem o Marcos Tutu e Marcos, um grande abraço, meu amigo. Tem uma galera aqui acompanhando a gente. Gente, Vinícius beijo Deluca, grande. grande abraço aí. Conta um pouquinho para nós do que você tem acompanhado esse ano. Cara, 2020 é atípico para todo mundo, né? O que você viu que ficou Verdade. mais acentuado, mais problemático e que tem desafiado a gente a desenvolver como habilidade e competência comportamental hoje? É verdade. Bom, primeiro se costumava dizer muito, né? Até uns 2, 3 anos atrás. Na verdade, eu estou estudando esse tema aí mais a fundo nos últimos 5, 6 anos. Né? Lecionei na graduação, disciplina voltada, tenho trabalhado com treinamentos empresariais também para desenvolver, desde equipes de venda, equipes de gestão. E aí ainda se chamava, até uns 3 anos atrás, as habilidades do futuro, né? E o futuro já chegou, né? Chegou ainda com um pacote de presente aí bem recheado de muitas emoções, né? De todas as emoções, diga-se de passagem, né? Então, o que a gente vê? A gente já vinha aí com uma pegada de dizer que, olha, estamos no mundo VUCA, um mundo completamente volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? O ser humano sempre teve mudança, a gente já está aí, né, na enésima e quarta revolução industrial, a gente, né, mudança é a única certeza que a gente tem na vida. O que muda, né? Muda a velocidade. E a pandemia, no meu ponto de vista, ela colocou o pezinho no acelerador lá no fundo de várias mudanças que já estavam sendo percebidas, que a gente já via que elas estavam germinando. Então é como se, né, Covid veio, colocou um super adubo lotado de fertilizante, essas mudanças aí estão todas pipocando. Então, o que muda? Né? O que a gente tinha visto que a gente suspeitava que ia começar a ter uma certa mudança, a gente está vendo esse cenário intensificar. Primeiro, é a flexibilidade das relações de trabalho. Né? Então, você tem aí um cenário onde você tem muito mais espaço para autogestão, para ser autônomo, né? Os contratos cada vez mais flexíveis no sentido de você não ser contratado CLT por uma empresa, você pode ser contratado para formar um squad, ou seja, você vai trabalhar
com outras pessoas para resolver problemas complexos e pontuais dentro de uma empresa, daqui a pouco você está em outra empresa e ao mesmo tempo você pode estar experimentando empreender em outras áreas, enfim. O que se traz hoje é essa ampliação dessas possibilidades, dessa flexibilização das relações trabalhistas. E aí também já tem todo um estudo de cenário voltado também à questão da própria previdência, né? Então, se a gente for puxar o fio aí do que estava vindo, a gente vê que tem muita coisa por trás. Outra questão, né? A gente está em uma crise que, na verdade, traz várias outras crises junto. Então, a gente tinha a crise da Previdência, a gente tem crise das relações trabalhistas que já não atendiam o cenário atual, a gente tem uma crise ambiental batendo na nossa porta e não dá para fechar os olhos, isso ainda tem muita água para rolar de mudanças que isso traz de percepção. Tem uma mudança de consciência, né? A própria mudança do consumidor escolhendo produtos que tenham mais propósito, que tenham uma responsabilidade social e ambiental um pouco mais estabelecida. E isso faz com que as relações de trabalho, obviamente, se mudem. Isso ainda sem falar em inteligência artificial, né, André? Porque se a gente para pensar, internet, a tecnologia tem alterado a forma como a gente consome, como a gente se relaciona e como a gente produz. E, obviamente, isso também traz mudanças para o mercado de trabalho. Então, a gente tem aí a robotização de diversos processos, né, nas mais diferentes áreas. Não é só o pessoal da startup, são todas as áreas sendo mudadas e impactadas. Isso, por um lado, pode parecer assustador, mas eu gosto de olhar um copo um pouquinho mais cheio, então eu prefiro olhar todas essas mudanças com um pouco mais de otimismo e ver, ok, o mundo está mudando, não adianta a gente querer se apegar e agarrar o que a gente tinha em fevereiro, porque não vai voltar, né? Isso é passado. Então, a gente realmente pensar que oportunidades eu posso ter, que oportunidades o mercado onde eu estou inserida realmente apresenta e, principalmente, que oportunidades a gente pode criar. Né? Então, eu acho que esse protagonismo, essa autonomia, essa busca por criar as nossas oportunidades aí frente a essa e a tantas outras crises que estão só no início. Pois é um desafio e tanto, viu? Um abraço pro meu querido amigo Evandro Moritz Luz, que está nos acompanhando também. Márcia Duarte Coach, Márcia está nos acompanhando lá de Toronto. Beijo, viu, Márcia? Bom estar aí com a gente. Cara, é muita transformação, é muita coisa, mas o que a gente tem discutido em alguns outros aspectos, algumas frentes, principalmente de consumo nos últimos dias, com outros amigos que nos acompanharam aqui nesse bate-papo, é como você disse, menos mudança nova, mais velocidade intensificada, né? E assim, para muitas pessoas isso às vezes parece uma realidade tão distante, para algumas empresas parece que não fazia sentido, e agora do nada todo mundo teve que se convencer que não tem opção. A gente tem que lidar com isso. Talvez a parte emocional ela seja aí uma das mais presentes, mais vivas, né, dentro desse processo. O que você destacaria dentro dessa condição complexa de emoções que a gente tem vivido nesse caldeirão dos últimos dias e como é que o pessoal tem lidado ou buscado lidar com isso? Deu uma travada aqui. Voltou? Não sei se você me ouviu, Ana. A gente conseguiu ouvi quase aqui. Tudo aqui. Deu uma travadinha, mas agora voltou legal. Na verdade, assim, tinha feito um desafio para pensar um pouco a parte emocional, né, tanto de trabalhadores quanto de empresários e empreendedores. O que você destacaria e como lidar com isso, né? Como desenvolver essa habilidade emocional nesses últimos dias? Você tem alguma dica que você possa destacar aí, que você tenha visto, que é a dica de $1 milhão? Aquela, né? Aquele passe mágico. Na verdade, assim, quando a gente fala em questões emocionais, primeiro de tudo é a gente trabalhar essa habilidade do se autoconhecer. Né? Acho que da gente se autoconhecer, de ter o autorrespeito e a autorresponsabilidade pela nossa própria jornada. Que a gente está num tempo que, com certeza, todas as nossas emoções ficam mais afloradas. Né? A gente está muito mais sensível porque a gente está num período de muito mais incerteza. Então, estando nesse período de mais incerteza,
nosso cérebro entende todos os dias que a gente está correndo risco. Correndo risco, a gente libera mais cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, não é só uma questão de, tudo bem, agora eu vou, né, vou focar e vou pensar diferente. A gente realmente entender que existe, além dos processos emocionais, existem processos fisiológicos que estão ligados a esse estresse também. Bom, para isso, a gente precisa se observar, né? Então, eu sempre falo que a autoobservação, o autoconhecimento, saber se eu estou mais estressado do que o comum, né? Se eu estou conseguindo lidar com a ansiedade desse período de incerteza e fazer esse olhar de uma maneira muito séria, né? No caso, tô legal, tudo bem, né? Agora, se a gente não tá bem, a gente tem sim que procurar ajuda. E aí é muito mais do que dica, né? Eu acho que essa questão realmente da gente se observar e ter muita atenção, né, aos nossos padrões emocionais, ao nosso padrão de estresse, nosso padrão de sono. Tem várias formas que a gente utiliza, né, dentro da linha do entendimento das soft skills, que é a gente buscar esse se conhecer, buscar as nossas emoções, buscar trabalhar a nossa comunicação, mas em se tratando de saúde mental é muito importante, sim, a gente ter o acompanhamento de um profissional, aí seja um terapeuta, um psicólogo, pessoas que realmente possam dar essa contribuição, né, séria para a saúde, né? É até um contraponto, né, que a gente tem que fazer, porque alguns especialistas mencionam que talvez as gerações que mais estejam sofrendo nesse momento são aquelas um pouquinho mais experientes, porque nunca precisaram passar por um processo de mudança tão forte. Os jovens talvez tenham isso mais fácil, né, de acompanhamento. Na outra ponta, quando a gente olha o exemplo da criançada em casa, né, na semiclausura e até mesmo sem atividades práticas da escola, não é isso que a gente percebe, né? Então, são duas realidades distintas. Tem um jeito de tratar isso de uma maneira única ou não? Eu não acredito em nada que seja único. Principalmente porque nós somos seres muito diferentes. Cada um de nós lidar com atenção e acaba administrando as suas emoções de uma maneira bastante diferente, né? Então, tem pessoas que estão super adaptadas com o trabalho remoto, por mais que ainda não tivessem experimentado, mas estão sabendo lidar bem, conseguem se organizar, conseguem fazer a gestão das suas atividades, a gestão do tempo. Tem outras pessoas que não conseguem, então não tem como a gente pensar, né, num remédio único para um total de população de pessoas tão diferentes, com hábitos e necessidades tão diferentes, né? E aí colocando independente de faixa etária, né? Eu vejo muito isso, assim, tem pessoas mais velhas que às vezes estão lidando bem, outras não, pessoas mais novas que estão lidando bem e outras não. Então, acho que tem muito a ver com o nosso perfil, né, com as nossas outras habilidades, a habilidade da gente se conhecer, a habilidade da gente ser autorresponsável, autogerir, e inclusive de resolver problemas, né? Porque quando a gente fala em soft skills, a gente estava falando muito assim, focado para o mercado de trabalho. Não é que ok, a gente já entendeu. Quem não entendeu ainda está na hora de entender, gente, que, olha, habilidades socioemocionais já não são mais um diferencial. Elas são essenciais para o nosso desenvolvimento de carreira. E aí não só para a gente entrar, conseguir uma nova vaga no mercado de trabalho, mas para a gente permanecer e para a gente poder se realizar. Então, além da gente olhar essas habilidades pela ótica da carreira, do mercado de trabalho, do que a gente vê de estudos mostrando, inclusive do Fórum Econômico Mundial lá, pontuando quais são as 10 principais habilidades para 2020, né? Todas essas socioemocionais, essas habilidades, elas são extremamente relevantes também para a nossa vida pessoal. Eu costumo brincar, ninguém é criativo em casa, é um super chefe em casa, super criativo, e deixa o criativo em casa e vai trabalhar. Assim como a gente não tem uma habilidade excelente de comunicação no mundo profissional e a gente não usa ela no pessoal. Então, de novo, as habilidades socioemocionais são as habilidades humanas, são as nossas características, é a forma como a gente faz acontecer no nosso dia a dia.
Então, a gente trabalhar o desenvolvimento dessas habilidades, né, permeia ambos os espaços, carreira e vida pessoal. Me conta uma coisa, hobby nisso tudo, como é que ajuda? Se ajuda? Perfeito. Sempre ajuda, né? Uma das outras grandes características hoje do mercado de trabalho é essa abertura cada vez mais para os indivíduos multipotenciais, né? Ou multilevel, ou seja, eu não tenho um único rótulo, eu nasci economista, vou morrer economista e o resto da minha vida eu vou fazer só isso. Então, cada vez mais a gente tem visto a oportunidade das pessoas expressarem os seus talentos, né? Ou seja, se permitirem ser multipotenciais. E essa multipotencialidade, ela pode se expressar horas por meio da carreira, horas por meio do hobby, horas o hobby vira carreira e assim por diante, né? Então, vejo muitas pessoas que tinham determinado hobby e transformaram aquele hobby numa segunda profissão. Contudo, é muito importante que a gente tenha algo na nossa vida que seja só hobby, que não seja business, que não seja negócio. Isso tem um impacto tremendo na nossa saúde emocional. Nem tudo se resume a só trabalhar. É importante a gente ter esse espaço que nos permite criar, errar, se autoconhecer, que é um espaço simplesmente lúdico, divertido, seja um esporte, seja culinária, seja uma arte manual, mas enfim, a gente ter esse hobby sim, esse espaço de vazão, né? Domênico de Masi já usava o termo, né, do ócio criativo, então é muito importante a gente ter esse espaço, né? É quase esse vácuo aí que a gente entra em flow, porque nem sempre a gente vai ter o privilégio de estar trabalhando com algo que seja tão incrível que durante o trabalho a gente entre em flow. É ótimo quando isso acontece, né? Quando a gente consegue juntar tudo num único fazer. Mas o hobby ele tem um papel essencial, né? Então, falando aí de outra habilidade, né, que é a criatividade. Então, o que é a criatividade? A gente combinar, nada mais eu gosto de um termo que o Murilo Gun usa e criou, que é o de combinatividade. Então, sermos criativos é simplesmente a gente combinar diferentes ideias. E só que para eu combinar diferentes ideias, eu preciso ter esse repertório, né? Eu não vou conseguir tirar ideia se eu não tenho ideia nenhuma. Então, o hobby ajuda muito nisso. A gente colecionar novos saberes e sabores também. Pois é, a dificuldade, às vezes, eu acho que é um pouco desses sabores diferentes, né? Em tempos onde a gente vê, às vezes, por redes sociais, o pessoal aí se degladiando por alguns aspectos, né? Políticos, por exemplo, né? Não só desses, mas como um grande exemplo, é muito presente que a gente tem uma séria dificuldade de lidar com o contraditório, né? Ou não? Totalmente. Eu acho que entra aí em vários quesitos, né? Muito bem colocada a tua pergunta, né? O próprio Fórum Econômico Mundial colocou como segunda habilidade mais importante o pensamento crítico. Então, o pensamento crítico, né? Tem gente que acha, nossa, eu critico tudo, eu julgo tudo ao meu redor, eu tenho um ótimo pensamento crítico. E não é por aí, né? Então, ter pensamento crítico, primeiro a gente pensar. Para poder pensar, você precisa conhecer, precisa ter um estudo, você precisa ler sobre um assunto para poder pensar criticamente sobre ele. Pensar criticamente também não é a gente ser do contra, né? É a gente, muito pelo contrário, a gente simplesmente se abrir para conhecer diferentes pontos de vista e construir uma análise crítica, né? Muito mais uma construção científica quase, né? A gente construir um bom argumento é diferente da gente dar opinião. Hoje o que a gente mais vê, citou a política, aí tem um caso muito clássico, as pessoas ficam discutindo opinião. Tá ótimo, mas a gente tem que ter consciência de que eu estou discutindo opinião e não argumento. Para um bom argumento, você precisa primeiro saber se é fake news ou não é fake news. Você precisa identificar qual é o ponto de vista A, B, C ou D, né? E por meio dessa complementariedade aí de diferentes pontos de vista, você constrói o seu argumento, né? Então,
para que eu quero ter pensamento crítico? Para discutir política? Bom, pode ser, seria ótimo a gente começar a elevar o nível das discussões para argumentos e não só para opiniões, né? Estamos entrando aí num período eleitoral, então legal a gente aprender isso também. Verdade. Temos um espaço aí riquíssimo nos próximos meses para usar os nossos argumentos em vez só de opiniões. Mas o pensamento crítico também ele é muito importante dentro de uma empresa, né? Ter este espaço, e aí o papel da liderança, ele é preponderante em abrir este espaço para que se construa um pensamento crítico. Né? Construir um pensamento crítico como habilidade é você olhar para o processo, por exemplo, um processo logístico, você conhecer, você saber qual é a história daquele processo, o que já tentaram que deu errado, o que tentou que deu certo, por que aquele processo logístico é assim hoje, olhar outras empresas, outros processos e ver como você pode melhorar. Isso é construir o pensamento crítico. Então, para isso, é claro, tem que ter espaço para a escuta, né? Então, a escuta aí, ela tem um papel fundamental na construção desse espaço inovador dentro das empresas, né? Senão a gente tem uma certa autoridade, o uso de uma autoridade muito grande, sem espaço para criação, para inovação e para pensar criticamente esses processos. É muito legal você trazer essa composição, porque se a gente olha para a parte do empreendedorismo, muitas vezes negócios nascem não da premissa de que eu vejo uma oportunidade, mas que eu estou muito insatisfeito com a minha realidade. Então, não consegui o espaço, não consegui ser criativo, quer saber, eu vou largar tudo e vou fazer do meu jeito. Como é que você vê esse movimento? Bom, tem gente que empreende por necessidade, né, ou por oportunidade, por paixão. A gente vê pessoas empreendendo pelos diferentes motivos, né? Mas eu acho que a primeira questão é a gente pensar se a pessoa realmente ela quer empreender. Né? Hoje a gente vê aí muitas pessoas levantando a bandeira, morte à CLT, vamos todos ser empreendedores, as pessoas se jogando sem nenhum planejamento, sem nenhum entendimento, às vezes você é empurrado, né? Então, você foi empurrado para o mercado, solução agora é empreender, ok, eu acho super válido, mas se a gente tem esse espaço para realmente pensar no que eu quero empreender, quais são os meus talentos, quais são as minhas paixões, o que o mercado precisa, porque não é só aquilo que eu quero fazer do jeito que eu quero fazer, mas será que o mercado está disposto a consumir, né? E realmente ter esse espaço de escuta para o consumidor, né? Então, a gente pode querer fazer de um jeito, mas não vai ninguém comprar do jeito que a gente quer fazer, talvez a gente tenha que parar e realmente ter essa escuta, né? Fazer a nossa pesquisa de mercado. Hoje tem diversas maneiras da gente entender o consumidor, né? Seja por meio de um mapa de empatia, né? Aplicar questionário. Hoje você manda um Google Forms. Quando a gente fazia pesquisa, lembra, André, como é que era? Nossa, a gente saía com pranchetinha na mão, gente, aplicando questionário, tabulava questionário no Excel. Então, assim, era um serviço super braçal, né? E hoje você faz tudo isso, lança um Google Forms aí que já tem a pesquisa pronta aí em 2, 3 dias, de uma maneira bem rápida, né? Então, assim, né? Eu acho que empreender, a gente não só a gente olhar o que a gente quer fazer do jeito que a gente quer fazer. Eu sou super criativo, meu chefe não abre espaço, eu vou sair, vou fazer do jeito que eu quero. Às vezes dá certo, mas, né, lembrando que o empreendedor não é aquele que ama o risco, mas aquele que sabe lidar com o risco, né? Ele para e estuda, né? É um momento bem importante a gente levantar isso, porque a gente sabe que agora, até por necessidade, houve um fluxo muito forte para o empreendedorismo. E eu queria convidar os amigos que estão nos acompanhando aqui, a gente tem muitos amigos que estão conosco, né? O pessoal do Círculo Brasileiro Italiano aqui de Santa Catarina entrou conosco, a Sandy Cardoso está lá, discutem opiniões e não respeitam opiniões alheias. É verdade, Sandy, é isso aí. O Léo Nuremberg, a Flavinha Drummond, a Cris de Mello aqui de Palhoça, Cláudia Cirilo. Cláudia, um grande abraço a você, para o Luiz Carlos aí também, né? E a Patrícia lá de Itajaí nos acompanhando. Obrigado aí, Patrícia. Ela faz uma pergunta bem legal. O que você acha? Nisso tudo, esse processo de empreender é algo nato que vem da pessoa ou é algo que se desenvolve? Joia, gostei da pergunta.
assim como qualquer outra habilidade, né? Definir o nosso comportamento, as habilidades empreendedoras, elas não são necessariamente natas, né? A gente pode sim desenvolver as nossas habilidades, sejam elas as soft skills, ou também as habilidades, as competências empreendedoras, né? Agora, dizer que todo mundo nasce empreendedor, a gente sabe que pessoas, né, cada um de nós tem talentos que são mais natos, né, e outros talentos que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa jornada. Então, muitas vezes, a gente ter um talento nato também nos torna comodistas, da gente achar, eu já sei. E quando a gente fala, eu já sei, gente, para tudo, dá 2 passinhos atrás, lembra que a gente não sabe de tudo nunca, né? A gente tem aí vários estudos que apontam 50% de todo o nosso conhecimento fica obsoleto a cada 5 anos. A gente estava aí colocando, né, no empreendedorismo, a gente fazia estudos de mercado extremamente extensos antes de abrir um negócio. Hoje você usa Design Thinking, mapa de empatia, Canvas, e você se joga, se der errado, você vai consertando no meio do caminho. O negócio é ser ágil. Então, a gente teve que desaprender e reaprender, né? Então, sim, a gente tem talentos que são natos, mas a gente também pode desenvolver. Mesmo vale para criatividade, né? Criatividade, eu tenho uma paixão muito grande por essa habilidade, assim. E aí muita gente pensa, não, criatividade é o tipo de habilidade que ou você nasce, ou como nasce sem, né? E aí já tem milhares de estudos, né, que apontam para que, sim, todos nós somos criativos sim. A gente desaprende a ser criativo na escola, né, onde deveria ser o contrário, mas nosso modelo educacional ainda é meio fordista, né, a gente entra tudo empacotadinho. Caixinhas. Entra todo mundo cheio de nuvens e sai cheio de caixinhas, né? Mas, enfim, somos todos criativos, a gente vai esquecendo um pouco disso, vai bloqueando esse talento, e aí a gente pode aprender a tirar a ferrugem, né, dessa habilidade, assim como a gente pode também, sim, desenvolver a nossa capacidade empreendedora. Agora, é claro, é como eu não sei tocar piano, quero aprender a tocar piano, a gente tem que se dedicar, né? Tem que sentar ali na frente do piano e começar devagarinho, com um exercício, outro exercício, e somente a prática me permitir errar é que vai fazer com que eu desenvolva mais também essa habilidade. Começando em algum ponto que a gente gosta, já é um bom alicerce para começar esse desenvolvimento, Super. né? Fica mais fácil. Sim, e essa questão do empreender que tu colocou, né, tipo, agora, né, veio a crise, muita gente perdeu boa parte da fonte de recursos, de renda, e está procurando novos lugares para investir, né, ou para empreender. Então, essa é uma questão muito importante, a gente realmente procurar aquilo que a gente gosta, né, porque a gente manter qualquer carreira, gente, não é fácil. Se eu sou professora há mais de 20 anos, né? Comecei na Escola de Novos Empreendedores em 97. De lá para cá, eu já tive que aprender muita coisa, e não só sobre o conteúdo que eu estou lecionando, mas como a forma de ensinar, né? Aí fui fazer uma pós em tecnologias da educação, para aprender a trabalhar com novas tecnologias, novas metodologias, estudo muito metodologias de aprendizagem, testo muito, às vezes dá certo, às vezes nem tanto, e aí com o erro a gente aprende e vai reformulando. O que eu quero dizer com isso? É que por mais que a gente tenha uma enorme paixão, a gente precisa sim se dedicar constantemente a estar desenvolvendo as nossas habilidades, né? Que aí são 2 vias, né? Uma é nós aprendermos um pouco com o contexto, e outra ensinarmos esse contexto a ser parte daquilo que a gente gostaria, né? A gente vê muitas vezes algumas empresas dizendo aí, né? Ah, não, eu tenho que me adaptar ao que o cliente quer. Mas outras também dizem, eu tenho que educar um pouco o meu cliente a ser como a gente entende que é o melhor jeito de trazer soluções para ele, né? Sim. E nem sempre, né? Na área de consultoria, tu atua como consultor, tu sabe bem, muitas vezes a gente chega numa empresa, a gente observa qual é o mindset, qual é a mentalidade daquela empresa, o comportamento de liderança,
né? E a gente tenta dar algumas pistas ali do que é importante ser mudado. E aí, é claro, é o livre-arbítrio da empresa poder mudar, querer mudar ou não, né? Então, a gente também cuidar Isso essa aí. questão, né? Muita gente acaba indo no... a gente olha aqui em Floripa, né? Quantidade de barbearia que existe, né? Algumas com certeza já fecharam durante a pandemia, mas perto da minha casa, aqui num raio de 500 metros, olha, deve ter, sem brincadeira, aí para mais de 10 barbearias. E aí eu sempre passo por elas e me pergunto, será que essa pessoa realmente tem essa vontade de ser barbeiro, de ser dono de um barbershop, ou tá na moda e eu vou me jogar, né? E essa é uma questão importante, porque assim como tudo na vida, a gente tem que estudar, né? Tem aí o conceito de o long life learner. Então, cada vez mais, a gente se mantém em constante aprendizado, ser aprendizes para a vida toda. E o mais legal da gente ser aprendiz é a gente assumir que a gente não sabe. E aí, quando a gente realmente diz para ele, não, não sei, é que a gente se abre para aprender. Porque se a gente achar que já está com um copo cheio, não tem conhecimento que entra, né? Para algumas pessoas, isso soa às vezes como assumir uma fraqueza ou até algo vergonhoso de admitir, né? Não, eu estou sendo fraco para a realidade que eu estou vivendo. Será que procede uma ideia dessa? Eu acredito que sim, né? E aí a gente vai voltar de novo lá no autoconhecimento, né? Por que será que eu não consigo assumir essa vulnerabilidade de que eu não sei tudo? Né? Então, o tema da vulnerabilidade ele é muito interessante porque ele se mascara de diversas formas, né? É o medo de não ser aceito, o medo de errar, o medo de não ser bom o bastante. Então, as pessoas se escondem por trás, né, dessas grandes certezas aí, acredito muito mais como uma segurança, né? Uma busca de uma segurança que não existe. Né? Na verdade, a vulnerabilidade é algo que a gente deveria cada vez mais abraçar, porque cada vez que a gente abraça, a gente se torna muito mais autêntico. Né? Autêntico é isso, é a gente ser verdadeiro, mas com a nossa verdade, não com uma verdade de uma imagem que a gente gostaria de estar passando. Então, eu acredito que sim, eu acredito que eu acho que tem espaço para olhar, mas a gente tem que estar disposto a se olhar. Vamos mandar um abraço para o Fernando Nossetti, que está aí com a gente? Fernando Oh, Nossetti nos beijo, Fê. Tem acompanhando. um monte de gente, ó. Gisela Fonseca também colocou, ó, medo prudente, como fala o Leandro Carnal. É isso Isso aí. aí. Vinícius Dadalt. Vini, grande abraço, querido. Obrigado por estar aí com a gente. Ana Paula Zanella, obrigado também. Fernando aí, ó, um abraço, querido. Nós realmente ficamos muito felizes de você estar nos acompanhando aqui, viu? Aninha, olha só. A gente está partindo aqui para os últimos 15 minutinhos, né? E eu vou continuar fazendo algumas provocações, porque o papo está muito bacana. Eu estava com muita saudade sua e faz muito tempo que a gente não consegue reunir esses meus queridos amigos, É né, para a gente verdade. fazer um churrasco, um bom bate-papo. Então é por aqui mesmo, né? E tem sido Bora! muito agradável, tem sido muito gostoso, né? Quero Bom, mandar um a beijo gente. para a Dana, que está aqui. A Dana é Opa! uma super consultora, mulher do neuromarketing aí, super top também. Temos que conversar, Dana. Vamos conversar. Vinícius Rotzal, nosso querido Vica, tá aí também. Ô, Vica, grande abraço, querido. Né? O Magu, né? Paulo Olá, Magu, Garcês. Muita galera Paulo. bacana aqui, ó. Paulão também era da empresa Júnior. Pois é, essa turma aí que a gente conhece há muito tempo. Aninha, olha só. Você estava falando dessa condição de que as pessoas têm que aprender um pouco mais, às vezes ao invés de aprender buscam um caminho rápido, olha o que está na moda, encara. E cara, assim, ó, nós temos uma moçadinha pequena que depende de nós, a gente tem uma turma mais nova que nos acompanha em sala de aula, alguns às vezes aqui pelas lives. E o que eu tenho percebido é que além de ter esse medo de assumir fraquezas, há essa tentativa de se expor, principalmente agora nas mídias sociais, de toda maneira possível para tentar ganhar um like, né? Como é que você vê isso para o mundo do trabalho, para a carreira, para o futuro, para o ser humano, essa mega, ultra exposição e o quanto que a gente consegue se trabalhar nisso tudo? Eu acredito que é bem pessoal, né? Porque tem gente que tem uma facilidade enorme
em se expor, em fazer vídeos e gravar. Eu acho que o mais importante é a gente pensar em termos de conteúdo, né? Tem uma contracorrente no marketing digital que está começando a surgir. Eu tenho acompanhado alguns perfis e tenho ficado muito feliz com, né, com essa nova consciência que também está surgindo dentro da pandemia, porque uma coisa é a gente simplesmente se expor, fazer vídeo ou live, enfim, para estar lá batendo, né, na mente do consumidor, ou se realmente a gente está pensando numa contribuição, ou seja, existe um conteúdo ou a gente está simplesmente mostrando a capa do livro e dentro não tem nada dentro do livro, né? Então, é essa preocupação, né? Ok, a gente mostrar a capa do livro, mas é importante também a gente compartilhar o conhecimento, ter conteúdo, né? Porque senão o consumidor ele vai ver, ele vai folhear 2, 3 páginas e na quarta ele joga o livro fora. Né? Então tem uma contracorrente muito legal hoje em dia na área de mídias digitais, né? Que é posicionamento por propósito, que é repensar, né? Tem até um trocadilho, ou seja, número de curtidas não paga meu boleto. Então, até que ponto o público que eu estou alcançando ou que eu estou comprando, né? Tem gente que ainda compra seguidor, tem gente que ainda compra like. Essas pessoas que estão pagando sua conta não vão pagar, né? Então, muito mais importante do que a gente ter uma abrangência gigante, né? Ser uma Coca-Cola da vida, a gente realmente ter conteúdo, né? A gente pensar no nosso produto. Então, quem é o nosso produto é o nosso conhecimento, é o nosso capital humano, o nosso capital intelectual. Esse é o nosso produto, seja para vender na forma do empreendedorismo ou seja para vender na forma do CLT. Então, de que maneira eu aprimoro o meu produto para atender aquilo que o mercado precisa? Então, por isso que eu foco no conteúdo que eu digo a gente, né, desenvolver as nossas competências, sejam as hard skills, sejam as soft skills, né, de preferência ambas, para que a gente possa realmente tirar um bom proveito aí, surfar nessa onda de oportunidades em meio à crise. Muito bom. Eu vou mandar um abraço aqui para o Mário Augusto São Tiago, que está nos dando um alô lá no Facebook. Obrigado, olá, olá. Uma turma bacana aí. Lúcia Cristina Gomes, obrigado, Lúcia. Professor Jaime Vieira, tem uma galera bacana aí que está com a gente. Mas infelizmente nós já estamos aí nos 9 minutinhos finais. Passa tão rápido, né? Nem me fala, essas lives elas são curtinhas demais, mas tá bom, né? Já deixa esse gostinho aqui para nós. Aninha, olha só, tem muita gente já pensando no pós-pandemia. A gente não sabe quando é que acaba, não sabe se vai precisar esperar tanto assim, né, para alguma coisa mudar, alguma coisa acontecer. Tem que modificar a sua realidade, né? Tem que dar vazão aí para outras possibilidades. Para alguns é mais fácil, para a grande maioria das pessoas é um grande desafio. Nesses últimos 9 minutinhos aí, o que você sugeriria para quem está nos ouvindo? Como é que você pode despertar essa criatividade? Como é que você pode levantar da cama na segunda de manhã com aquele peso de que, meu Deus, meu mundo desabou e agora o que eu faço de diferente para você estabelecer novas e promissoras soft skills para você? Maravilha. Primeiro de tudo, não me espera até segunda. Amanhã é quarta, já dá para começar amanhã. Isso aí. Então, a primeira questão é regime, essa, gente. Espera a segunda de manhã, não funciona. Ih, gente, segunda é péssimo. Esquece segunda. Então, acho que a ideia principal é essa, né? Primeiro, começar com autoconhecimento. Acho que também não é a gente gerar um outro, eu devo desenvolver as minhas soft skills. Primeira questão é a gente se observar. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Que talentos você já tem? A gente foca muitas vezes no que a gente não tem, né? E esquece de olhar, poxa, eu já tenho esse talento. Quem sabe se eu não posso dar um upgrade no que eu já tenho, né? Então isso também, né, é um foco humano aí. Então eu acho que a principal questão é autoconhecimento, trazer para a consciência. Outra questão, gente, qual é a habilidade que você precisa hoje, né?
Então, para o que eu quero hoje, o que eu preciso, o que realmente é necessário. E buscar, seja uma mentoria, né, que possa te ajudar a fazer essa descoberta, descobrir quais são as habilidades que você já tem, descobrir os seus talentos, descobrir como você pode desenvolver. Aprender soft skills, gente, é que nem conselho de mãe. A vida ensina, e ensina mesmo, né? Ensina a gente a se comunicar melhor, a gente trabalhar nossa vulnerabilidade, resolver problemas, mas a gente não precisa esperar só a vida nos ensinar, né? A gente cair, levantar, a gente pode ter e deve ter essa proatividade de procurar melhorar as nossas habilidades. E aí tem livro, tem curso, tem, gente, ferramentas é que não faltam, mas o primeiro passo realmente é a gente parar e pensar o que eu quero melhorar em mim, o que eu já tenho. Essa parte nossa é um bom desafio. Mas como a gente sabe que muitos dos amigos que estão conosco aqui têm a nossa mesma realidade, a gente tem um pequenininho em casa, eu queria puxar uma pergunta que foi como nós encerramos com outro amigo que eu tive aqui, o Diego Brits Ramos, que me mandou uma mensagem dizendo que ia nos acompanhar. Um grande abraço para ele. A gente estava falando de tecnologia e a gente fechou pensando o seguinte: para essa nova geraçãozinha que a gente tem que ajudar a dar alguns upgrades, alguns empurrõezinhos, né? Tecnologia, o que ele recomendava para a gente dar a dica preciosa para o futuro deles? Eu vou fazer essa pergunta para você, mas agora do ponto de vista comportamental. Onde é que você acha que está o empurrão mais adequado para essa turma que está chegando aí para desenvolver o nosso futuro? Bom, primeiro de tudo, gente, não tem como não falar em amor, né? Então, é esse espaço de acolhimento, acolhimento da diversidade, acolher, né, o indivíduo que chega. Você tem um jovem chegando na sua empresa, ele vai ser diferente, né? Eu estou aí com 48, tenho os meus alunos, né? Tem pessoal que chega para os cursos com 20, 24 anos, é outra mentalidade. A gente tem, sim, primeiro de tudo, é acolher, é ter a empatia, acolher a diversidade, saber escutar. A gente fala muito, né? Eu sou super falante, professora, tu também, a gente adora falar, né? Mas, gente, escuta ativa, escutar o outro. Eu tenho um filho de 10 e é a gente escutar o que é que esse ser de 10 anos, que já tem seu entendimento sobre o mundo, tem a me dizer e tem a me ensinar também, né? Então, de novo, a gente sair do papel de sabe tudo e estar junto, né? Isso é amorosidade, isso é o amor, né? Da gente construir, da gente ter amor dentro das nossas relações de trabalho, de acolher ao outro, de ter empatia pelo outro, né? E só através da escuta. Só através da escuta, porque qualquer coisa que a gente chega e coloque, eu estou impondo e não estou escutando. Então, o primeiro passo mesmo é essa escuta empática e amorosa. Te botei um desafio aí, né? Uma sinuca. A gente pensou Nada, para nós gente. mesmos, para os novinhos, mas agora eu vou te fechar também aqui com um outro extremo. Muitos de nós ainda temos, né, convivemos com os pais, com tios, com avós, né? E se o desafio para essa garotada nova já é grande, para nós é enorme, para eles então nem se fala. E para a gente ajudar essa turma então, né? O que você acha que a gente poderia fazer para ajudá-los a passar por esses momentos de transição? De novo, escuta, né? Eu vou ser meio redundante, mas assim, a primeira questão é a escuta, é o acolhimento da diversidade também. Né? A gente, quando trabalha com pessoas muito mais velhas, às vezes as pessoas imaginam, não tem mais nada a contribuir. Bem pelo contrário, a gente vê cada vez mais um espaço dos consultores sênior, dos treinadores sênior, trazerem uma expertise que a vida deu. Porque se eu estou falando em comportamento e em habilidade, quanto mais a gente viveu, mais a gente errou. E se mais a gente errou, mais a gente aprendeu também. Cara, essa live tinha que ter mais umas 2 horas, né? A gente marca é bom outro. Contigo, né? Nós vamos ter outras. Uma delícia, mas, vamos sim, vamos marcar. O Instagram ele é malvado aqui, ele não dá abertura para nós. No meu reloginho aqui tá contando os últimos 2 minutinhos. E eu quero te agradecer demais, cara. Foi eu que agradeço, André, convite. Contigo. Super obrigado, bom matar saudade tua, da galera que apareceu aqui.
E é isso, eu gente. fico muito Habilidade humana nada mais é do que a gente se tornar melhores seres humanos. É só isso. E aí, quem sabe, o mundo melhora junto, né? Meu sonho de consumo, gente. E é por isso que eu tô aqui. Melhores humanos e um mundo melhor. Esse é o meu A propósito. gente fica esperando que ele mude, mas se a gente não mudar, ele não muda também. Né? Não vai. Gandhi já dizia, né? Sejamos a mudança que queremos ver no mundo. É isso aí. Cara, eu fico muito orgulhoso de poder ter no meu círculo de amigos, no meu network, nas pessoas que eu convivo com tantos anos, todo esse carinho que nós temos aqui mútuo, mas também todo esse conhecimento, toda essa informação que a gente pode, numa terça-feira à noite qualquer, todo mundo em casa, no conforto do seu lar, em um momento onde já não tem mais compromisso, já não tem mais obrigação, a meta do dia já finalizou, e aqui de uma maneira muito confortável a gente conseguir construir coisas novas e grandiosas também. Obrigado, Aninha. Obrigado de coração. Obrigada, André. Obrigada também. Essa tchau, live, gente. ela uma continua, boa noite. Ela fica gravada lá no IGTV, no meu perfil. Vai ficar também ali com o link para o IGTV da Aninha. E você também consegue acompanhar no Facebook. Testes que estamos fazendo para que a gente consiga incrementar e trazer ainda mais conhecimento, conteúdo e informação para auxiliar o seu desenvolvimento e o desenvolvimento dos seus negócios. A cada um de vocês que nos acompanhou, um grande abraço e logo, na próxima semana, agenda nova, tá bom? Até mais, gente. Encerramos por aqui. Beijo grande. Valeu, tchau, tchau.